influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E no momento dos passes, a nossa Regina Peixoto vai comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, itens 13 a 16, a coragem da fé. Nós aqui no Leon Denis recebemos uma página de Joana de Ângeles, que está no livro Lições para a Felicidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, editado pela Livraria Espírita Alvorada. E o título é Acasos Felizes. Os milagres do amor de Deus acontecem a miúde, sem que as criaturas se deem conta da sua ocorrência abençoada. Invariavelmente se pensam que deveriam dar-se através de fenômenos grandiosos e eloquentes, quais no passado, o seu simbólico aparecimento na sarça ardente a Moisés, ou na separação das águas do Mar Vermelho, para que os hebreus se evadissem do Egito, no rumo da terra da promissão, ou ainda no mítico arrebatamento de Elias no carro de fogo, de que necessitam as imaginações psicologicamente infantis para se deixarem impressionar e serem arrastadas pelo sobrenatural. Através da história, a ocorrência dos milagres não passou de desconhecimento das leis naturais até então não penetradas, o que os fazia aparecer como maravilhosos e perturbadores, que somente poderiam provir de Deus, caso tudo dele não viesse. No que diz respeito aos espíritos, pelo mesmo atavismo são transferidas as fantasias emocionais, desejando-se que as suas interferências se façam de tal modo fantásticas que produzam arrastamentos entusiasmados, dando lugar à exorbitância da vaidade e da presunção, muito do agrado dos utopistas. As divinas leis funcionam em igualdade de condições para com todas as criaturas, nos mais diferentes estágios de evolução. O que diferencia a sua identificação é a capacidade de cada qual poder distinguir entre o que é fenômeno natural e interferência do mundo espiritual, auxiliando aqueles que conseguem aperceber-se dessa realidade e concedendo-lhes mais amplo campo de observação e entendimento. Nada obstante, desde os fenômenos mais simples aos mais complexos em a natureza, a interferência dos espíritos faz-se natural e constante, expressando o amor do Pai generoso para com a sua criação. Da mesma maneira, no campo das percepções humanas, tem lugar esse intercâmbio e interferência muito constantes, que constituem verdadeiros milagres, em razão do desconhecimento dos mecanismos que foram movimentados, a fim de que o acontecimento sucedesse naquele momento e em tais circunstâncias. Não raro, esses milagres são resultados da manipulação das leis naturais, com muita sabedoria e oportunidade, de forma que ocorram com propriedade e no momento exato. Podem tratar-se de bênçãos ou de testemunhos, conforme o estágio evolutivo em que o ser humano se encontre e a necessidade que tenha em razão da sintonia espiritual com o mundo das causas. Joana de Ângeles. Então vamos agora fazer a prece que marca o início da nossa reunião. E assim, Deus, Pai de todos nós, Jesus, irmão maior, mestre, amigo, espiritualidade querida que dirige a nossa casa, Leon Denis, Allan Kardec. Aqui estamos nós juntos para aprender, para pensar sobre o sentido da intervenção da espiritualidade em nossas vidas. Aqui estamos nós, cada um trazendo uma necessidade, um anseio, que já é conhecida e, com certeza, providências
dentro da lei divina, serão tomadas. E por isso nós vos pedimos que sejam abençoadas as nossas queridas Rosângela e Regina, para que através da palavra possam elas oferecer toda a sustentação, para que esta espiritualidade generosa possa realizar com presteza o trabalho a que foram destinados, os objetivos desta reunião. E assim, que seja em vosso nome, Deus, Pai de todos nós, em teu nome, Mestre Jesus, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, da direção espiritual da nossa casa, que possamos dar por iniciada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Bem, meus irmãos, como falamos anteriormente, hoje estamos estudando o Livro dos Espíritos, capítulo 9, parte 2, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Questões de 522 a 531. Leremos algumas questões. Questão 525. Os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, visto que te aconselham. 525A. Exerce essa influência de outra forma que não seja através dos pensamentos que sugerem? Isto é, tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Questão 526. Tendo uma ação sobre a matéria, os espíritos podem provocar certos efeitos, visando fazer com que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer, sobe numa escada. A escada se quebra e o homem morre. Foram os espíritos que fizeram a escada quebrar-se para que o destino desse homem se cumprisse? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em dado momento um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se partiu porque estava podre, ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino de tal homem perecer daquela maneira, ele lhe inspiraria a ideia de subir naquela escada, que deveria quebrar-se sob o seu peso, e sua morte aconteceria por um efeito natural, e sem que fosse necessário fazer um milagre para isso. 527. Tomemos um outro exemplo, em que o estado natural da matéria não apareça. Um homem deve perecer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. O raio cai e o mata. Coube aos espíritos provocar o raio dirigido para ele? Ainda é a mesma coisa. O raio caiu sobre aquela árvore naquele momento porque estava nas leis da natureza que assim fosse. Ele não foi dirigido para aquela árvore porque o homem se achasse debaixo dela. Mas ao homem foi inspirada a ideia de se refugiar sobre uma árvore, sobre a qual o raio deveria cair, pois a árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. E vamos pular para 531. A malquerença dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a vida corporal deles? Reconhecem com frequência a sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também vos perseguem com sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. E aí vem a subpergunta A. Pode-se pôr um fim a isso? E através de que meio? Sim, pode-se orar por eles, e retribuindo-lhes o mal com o bem, eles acabam por compreender os seus enganos. De resto, se souber pôr-se acima de suas maquinações, eles param, vendo que nada ganham com isso. E agora, com muito carinho, passaremos a palavra para a nossa Rô, que o Senhor Jesus a abençoe. Rô não, Rosângela, né? Rô é para os íntimos. Capaz, se você me chamar de Rosângela, eu não atender.
que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento ao Senhor por estarmos reunidos em seu nome. Então, hoje nós vamos estudar juntos sobre a influência dos espíritos nos atos da nossa vida, que é uma coisa bastante importante. Mas antes vamos fazer um pequeno resumo para a gente se posicionar e poder então conversar melhor a respeito do nosso tema de hoje. O que a doutrina nos diz de forma bastante clara e nos deixa bem seguros? Somos espíritos imortais. Todos nós aqui temos certeza absoluta, pelo menos aqueles que já estiveram aqui 2 vezes, já estão compreendendo que são espíritos imortais. Somos todos nós espíritos imortais na condição de reencarnados. Nós estamos reencarnados, já encarnamos muitas vezes, essa é mais uma encarnação, e nós estamos encarnados com a finalidade de progredirmos. O meio que nós temos de progredirmos é através da nossa transformação moral. Transformação essa que se dá aos poucos, através do nosso crescimento intelectual, do nosso desenvolvimento moral. Devagarinho nós vamos trabalhando a nós mesmos, com a ajuda daqueles que conosco caminham, e vamos promovendo assim essa nossa modificação interior. Um parênteses com relação a um dos trabalhos que vão acontecer amanhã. Não sei se vocês repararam que a nossa casa amanhã está rica. Tem 2 estudos. Muito interessante os temas. O estudo da obra social se chama Somos Espíritos Imortais. E o de André Luiz se chama Em Busca da Renovação. Então, esses 2 temas sintetizam exatamente o que nós somos. Nós somos espíritos imortais em busca da renovação. Depois que nós tomamos consciência do que somos e do que nós estamos fazendo aqui, e a leitura de Leon Denis, O Porquê da Vida, O Grande Enigma, vários livros de Leon Denis nos ajudam muito a entender o que nós estamos fazendo aqui, nós percebemos que nós estamos realmente em busca da renovação. E o encontro de André Luiz vai trabalhar uma ferramenta muito interessante para muitos de nós que já trabalhamos com ela, que é a mediunidade. Vai estudar a mediunidade como uma ferramenta da transformação moral, que nos leva ao que nós estamos buscando, que é a evolução, o progresso, o crescimento. Então, quando nós estamos vindo para reencarnar, nos livros de André Luiz nós aprendemos, mais detalhadamente nos livros de André Luiz, que existe um departamento que nos ajuda a programar a nossa encarnação. Os espíritos até dizem, isso os da casa já nos disseram, de um modo geral, que a gente, quando vai programar a encarnação, a gente quer tudo, né? Viu que fez algumas coisas que tem que refazer, que tem que corrigir, aí quer pegar tudo de uma vez. Aí eles não, peraí, vamos devagar. Depois que você chegar lá, tu vai esquecer. Não, que vou esquecer, que é isso? Nunca mais eu esqueço. Mas esquece. E aí a gente vem com a nossa programação. Porque a gente esquece, o nosso livre-arbítrio muitas vezes faz a gente dar uma volta muito maior do que a gente precisava, mas, de um modo geral, as coisas vão acontecendo dentro daquele programa que a gente fez quando reencarnou, para que a gente vá refazendo, reconstruindo, se reprogramando, aprendendo, vai tudo mais ou menos dentro daquele programa. Então, que eu vou começando a entender que é muito importante para a gente compreender a vida, a nossa vida e o que nós somos capazes de fazer. As coisas que nós estamos passando, então, são resultado dessa programação que está baseada na nossa vida de espírito imortal. Eu acredito que a gente, nos livros, a gente também lê isso, romances, que a gente tenha acesso a todas as nossas vidas, ou pelo menos as últimas, com as marcas mais importantes, e dali nós vamos escolhendo as coisas que nós queremos corrigir, para que a gente possa ter o tão sonhado progresso, a luz, a alegria, a felicidade que a gente tanto deseja. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é resultado da nossa bagagem de espírito imortal. Bom ou ruim, é resultado da nossa bagagem, não tem como. Então, não é por acaso que nós estamos vivendo as coisas que nós estamos vivendo. Nós não estamos sendo injustiçados, Deus não nos esqueceu, nada disso. Não é assim. As coisas acontecem
dentro de uma lei universal, que é a lei de causa e efeito. E Joana nos explicou muito bem na mensagem de abertura, que muitas vezes a gente não consegue alcançar, mas à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso entendimento, a nossa compreensão, através do estudo, através das oportunidades que, particularmente nós que aqui estamos, essa casa abençoada nos dá, de estudar, de trocar ideias, são situações bem diferentes. Aqui o nosso estudo, eu falo, vocês escutam. A maioria das vezes a gente acompanha o raciocínio, mas não fala. Vez nenhuma a gente fala. Se a gente vai para o curso, a gente interage muito, a gente pergunta, ouve a dúvida dos outros, alguém conta uma história que a gente que está com vergonha de contar, nossa, caramba, igualzinho a mim. Porque a gente está mais ou menos na mesma faixa de evolução, é igualzinho mesmo. Então eu vou, caramba, então isso aí me ajuda. E se a gente vai para os encontros, aí o tema é estudar durante 1 ano, pega um pedacinho da doutrina, estuda durante 1 ano, e aí no domingo, quando a gente traz o resultado desse estudo, esse tema está bastante aprofundado, e aí a gente vai entender mais ainda daquilo que pode nos ajudar a vivermos com mais alegria, com mais confiança, com mais fé. Por quê? Porque quando a doutrina nos ensina que não existe acaso, que, aliás, o acaso estaria completamente contrário à justiça divina, à misericórdia divina, que a gente aprende, tem tanta certeza que existe, o acaso seria completamente contrário a isso. Como assim nasceu sem a mãozinha? Como assim nasceu com um problema especial de ter uma dificuldade mental que vai tornar a vida inteira completamente fora de condições? Como assim ter essa doença? Como assim? É tão simples. É fácil? Não é, mas é a lei de causa e efeito, é o retorno. Então, tudo que a gente está vivendo agora é o retorno do que a gente fez. Ou ontem, ou há 1 ano, ou há 1 encarnação, ou há 2, ou há 10. Então, resumindo, o que a gente está querendo que fique bastante claro na nossa alma imortal, no nosso espírito imortal, na nossa alma? Não existe acaso. O que existe é o resultado da nossa ação. Disparada a ação, diz o Chico, estamos escravos da reação. Sendo que a misericórdia divina, ela nos ajuda. Chico contava uma história de um rapaz que era bastante conhecido, trabalhava muito no centro, era muito amado, era um jovem. De repente, no trabalho material, esse jovem perdeu um dedinho. Muita gente conhece essa história. E ela é contada tantas vezes que a gente sempre modifica, a gente escuta de forma diferente, né? Mas eu vou contar como eu ouvi. E ele perdeu o dedinho e as pessoas ficaram indignadas. Meu Deus, mas como perdeu o dedinho? Não é possível, trabalha tanto. E toma de reclamar, os médios, os frequentadores do centro. E aí, Emmanuel, cansado, falou para o Chico, conta para eles o que ele tinha que perder. Na verdade, ele tinha que perder o braço todo. Como ele já estava modificando as energias dele a favor do bem, ele teve a benesse de perder apenas um dedinho, mas tinha que se reajustar com a lei, não tinha jeito. Então, o que acontece conosco não é, de forma alguma, por acaso, porque senão seria uma extrema injustiça divina. Então, o que nós já vimos? Que nós somos espíritos imortais, que amanhã vai ser bastante estudado pelo encontro da obra social. O objetivo principal é reflexionar pela ótica da doutrina sobre os compromissos das relações de afinidade estabelecidas nos grupos de convívio. E aí vai entrar a família, quer dizer que aquela minha sogra, a maioria das vezes é mesmo, não é acaso não. É ela mesmo que era para ser sua sogra, você tem que se ajeitar com o seu genro, você tem que se ajeitar com o seu cunhado. O pessoal brinca muito com cunhado, coitado de cunhado, né? Brincam muito com cunhado. Na minha família, por exemplo, a gente fala que brinca com eles dizendo que eles são agregados. Vocês não são parentes, vocês são agregados. Mas todos nós estamos reunidos, mesmo aqui, no nosso trabalho, né, Silvinha? Mesmo aqui nós estamos reunidos e temos grandes afetos não tão grandes, alguns com quem a gente tem até uma certa dificuldade, e a partir do momento que a gente vai entendendo da lei de Deus, a gente vai fazendo um grande esforço para modificar a nossa ação, para que a gente possa receber uma reação diferente. Quando a gente
Doutor Erma nos disse uma vez que nós tínhamos que ter, com as nossas amigas lá da obra social, que tínhamos que dar a ela a oportunidade de estudar a mesma coisa que nós estávamos estudando, a doutrina espírita, para que elas igualmente tivessem a oportunidade, eu gosto sempre de repetir isso, de rever as escolhas dela. Nunca mais eu esqueci, e eu sempre fiquei muito preocupado com as minhas escolhas, porque eu entendi que a escolha é a ação. Você escolhe e parte para a ação. E aí você está escravo da reação. Então é muito importante que nós procuremos saber de que maneira nós podemos entender melhor a nossa escolha. De que maneira nós podemos avaliar melhor o resultado daquilo que nós estamos escolhendo. Para que nós saibamos que o resultado que é inevitável pode ser esse ou aquele. Então o conhecimento, a certeza da imortalidade, a certeza de que a lei é de causa e efeito e não há acaso. Não há acaso. Isso é muito bom, por mais que doa. E dói, porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Então a dor faz parte do nosso processo de evolução ainda. Por algumas centenas de anos ainda fará. Daqui a uns 500 anos, no dizer dos espíritos, nós vamos estar começando a sentir o efeito da mudança que já está se processando, talvez há outros 500 anos, que é de sairmos de prova e expiação para regeneração. Mas, por hora, nós ainda estamos no planeta de prova e expiação. Então, a dor, ela precisa ser compreendida não como um processo que nos impele. Pelo contrário, por mais que doa, é ela que nos movimenta. Falando aqui, eu lembrei da colocação da Deusa no início, que ela falou da doação de sangue para o rapaz, da questão da bala perdida. Nós sabemos que não existe bala perdida. Não é isso. É claro que se eu estiver no meio de um tiroteio, levantar e andar achando que não tem bala perdida, eu estou indo contra qualquer cuidado que eu devo ter com a minha vida. Mas se não estava acontecendo nada, estava normal, numa situação completamente... E a gente é atingido, infelizmente, dói muito, mas é da lei. E quando a gente desencarnar, a gente vai entender perfeitamente que é a lei. O conhecimento, essa certeza, solidifica em nós uma coragem que, apesar da dor, a gente caminha e anda. Nós teríamos aqui inúmeros exemplos para dar de pessoas que passaram coisas bastante difíceis e continuam lutando, estão aqui com as suas lutas, com as suas dificuldades, superando, confiantes de que são espíritos imortais, que estão aqui para crescer, para aprender e para se melhorar. O para se melhorar vem com conhecimento. A partir do momento que a gente começa a entender que esse é o mecanismo da reencarnação, que nós estamos aqui para isso, nós começamos a nos conhecer, a nos avaliar, a nos estudar, para saber onde é que nós podemos ir fazendo as alterações que já conseguimos, para nos melhorarmos como espíritos imortais e aí caminharmos. Então, o que a doutrina nos coloca é que nós somos imortais, reencarnados para progredir. A reencarnação usa a lei de causa e efeito para planejamento da nossa encarnação, e nós estamos aqui lutando por essa transformação moral capaz de nos elevar. Bom, outra coisa que a doutrina também nos diz bastante importante é a questão da convivência com os espíritos. A doutrina nos ensina que nós, na base da sintonia, vivemos e convivemos com os desencarnados. Nós os atraímos pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Vem para perto de nós aqueles que pensam como nós, que gostam do que nós gostamos. Então, a gente tem as nossas companhias espirituais de acordo com daquilo que nós somos realmente, onde nós vamos, como nos portamos. Aqueles que simpatizam conosco vão estar junto de nós. Isso é outra informação importantíssima que a doutrina espírita nos dá. Ah, então tem espírito andando por aí? Tem. Os espíritos dizem até que aqui no salão tem pelo menos 3 vezes mais desencarnados do que encarnados. Então, se alguém tem medo de espírito, está no lugar errado. Porque aqui está assim, ó. Só que aqui a gente está extremamente protegido. Não por nós mesmos,
Nós estamos protegidos pelos guias da nossa casa, pelos espíritos responsáveis pela proteção, nós estamos protegidos. Lá fora, não. Lá fora nós estamos como somos. E aí, por isso é importante esse conhecimento. Porque os espíritos influem no nosso pensamento. Nós começamos o nosso trabalho há talvez mais de 2 semanas, porque é muita pergunta. Mas no início desse capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, na pergunta 459, tem uma das perguntas que nós devíamos ter mais firmes na nossa mente sempre. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? A resposta dos espíritos sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então, na verdade, os espíritos nos influem muito. Como a doutrina nos ensinou que o que atrai os espíritos para nós é a sintonia, nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos emitindo, porque essa onda vai chamar a atenção daqueles que estão na mesma faixa vibratória e são esses que vão nos influenciar, ou para o bem ou para o mal, dependendo de nós. E nos atos, nas coisas que acontecem, eles influenciam? E é isso que a gente vai começar a estudar hoje. Então, eu queria que vocês, por favor, pegassem de novo o papelzinho, quem já guardou, porque a gente vai ler um pouquinho, tá? Na 525, eles perguntam se exerce influência nos acontecimentos da vida. Será que os espíritos exercem influência no acontecimento da vida? Um parênteses, quando a gente começa a pensar nisso, que a gente ainda não aprofundou muito esse conhecimento ou esse entendimento, a gente pensa assim, nossa, então como é que a gente vai viver? O tempo todo tem espírito? O tempo todo os espíritos vão estar influenciando? Vão estar sim, o tempo todo tem espírito. Porque eles desencarnam, a população de espíritos desencarnados é muito grande. Mais uma vez, a leitura de André Luiz nos ajuda a entender como é que os espíritos se movimentam pela rua e tudo. E eles existem sim, só que a doutrina nos ensina como conviver com isso naturalmente. Então, ele pergunta se eles exercem influência nos acontecimentos, aí eles dizem que sim, porque eles nos aconselham. Nós vimos na 459 que os espíritos responderam que influenciam de tal forma que normalmente nos dirigem. Nossa, que ideia genial eu tive! Caramba, nem estava pensando nisso. Que ideia genial. Acontece. Natural e espontaneamente. Se o que eu estava pensando era uma coisa boa, com certeza algum espírito bom me ajudou. Mas se não era, eu também tive um amiguinho que me ajudou, que gosta da mesma coisa. Ah, vai lá mesmo. Ih, fala mesmo, ela não está. Ah, eu acho que eu vou mesmo. Não, vai sim. Está pensando que é o quê, né? Pô, está pensando que é o quê? É mesmo. Então a influência vem e eu vou dando vazão. Opa! Espera aí, não é isso que eu estou aprendendo. Eu estou aqui para me melhorar, para tentar amar, e aí eu vou reagindo. E eu vou me equilibrando, vou anulando vou mudando o meu rádio de posição e vou tentando captar uma outra vibração que me ajude a melhorar o que eu estou soltando de ação. Mas só estava pensando, o pensamento é uma tremenda de uma ação. Pensamento tem como veículo o fluido cósmico universal, e a gente estuda bastante sobre o fluido cósmico universal nos cursos, no Livro dos Espíritos, e em outubro, no Encontro de Medicina Espiritual, também se fala muito sobre o fluido cósmico universal, que nós estamos mergulhados nele. Antônio Jaquino nos diz que nós estamos para o fluido cósmico universal como peixe para a água. Então, nós estamos mergulhados no fluido, e ele é o veículo do pensamento. Às vezes a gente chega perto de uma pessoa, nossa, me sentindo estranho, estou me sentindo... Por quê? Às vezes ela solta um dardo mesmo. Caramba, de novo aqui. Aí vem aquele dardo, ó. Você, ai, que coisa incômoda. Ao contrário, quando a coisa é boa. A gente igualmente registra uma sensação agradável, uma vibração boa. Por quê? Porque a vibração que veio foi boa. Assim também ocorre com os espíritos quando eles nos influenciam e nos aconselham. Quantas vezes, eu lembro bem disso, o Dr. Herman é um dos espíritos que responde no trabalho que se tem aqui na casa, às quartas e sábados, que nós podemos fazer perguntas ao plano espiritual através de um questionamento por escrito, e os espíritos respondem, e o Dr. Herman, ele às vezes falava assim, porque ele colocava às vezes uma resposta que a gente fala assim, ele não entendeu nada.
não entendeu nada. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu perguntei. Aí dá para uma outra pessoa ler, aí outra pessoa lê. Não, peraí, fulano, olha só, eu acho que... Não, nem você, não vou perder meu tempo, dobra e guarda. Aí passa um tempão, depois que algumas feridas vão indo, ficam fortes, se melhoram, quase curam, a gente acha aquilo, por acaso, achou ali. Aí está lá a resposta. Exatamente aquilo que a gente tinha que ter ouvido lá atrás. Então, muitas vezes, os espíritos nos aconselham e a gente não ouve aquele conselho e aí fica pela responsabilidade de nós mesmos. Mas eles nos influenciam através, principalmente, do aconselhamento. Na pergunta lá atrás ainda, na 459, não, perdão, 56 mesmo. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado pelos espíritos. Cada um, porém, só vê as coisas para quais dirige sua atenção, pois que lhe são indiferentes, com as quais ele não se ocupa. Então, os espíritos só vão prestar atenção naquilo que interessa a eles. O que não interessa, eles não estão nem aí para olhar, mas estão conosco. Aí vem exerce essa influência de outra forma que não seja através dos pensamentos que sugerem, isso é, tem alguma ação direta nas coisas? Aqui tem uma informação importantíssima para nos dar segurança, doutrinária inclusive. Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Isso é básico, nunca. Se eu estiver na reta de um disparo, a bala não vai fazer assim, fazer a volta, virar ali e continuar, não, ela vai passar. Não tem como. Estou dando um exemplo bem grotesco para a gente poder entender que quando a coisa funciona de uma determinada forma na lei da natureza, não existe como os espíritos fazerem, porque eles não iriam derrogar a lei da natureza, provocando um desequilíbrio de uma amplidão que a gente nem imagina. Então, é preciso que nós entendamos isso. O que se considerava milagres é porque naquela época a ciência ainda não explicava. Hoje a ciência explica a importância, o efeito em nós, por exemplo, da irritação. Antes não se sabia que a adrenalina no sangue provoca uma série de coisas, agora sabe. Mas antigamente se sabia que a irritação fazia, agora que eu digo é já há algum tempo. A ciência foi trazendo algumas respostas que mostraram que os milagres eram, na verdade, desconhecimento das leis da química e da física, que hoje a gente conhece e sabe que não havia milagre. O que havia era um espírito da evolução de Jesus, por exemplo, que conhecia bastante da tecnologia de fluido e mexia com isso e fazia com que as coisas ocorressem e a gente não entendia, achava que aquilo era... Eu sempre lembro, às vezes até falando aqui eu lembro disso também, que eu fiquei muito impressionada, tem algum tempinho, no ginásio, quando a gente... Não entendi a risada, mas tudo bem, no ginásio... Quando a gente, estudando, a nossa professora de história, minha e da minha amiga que está sentada ali, ela mostrou os índios assim, achando que os aviões eram deuses. Então, os índios fizeram réplicas de aviões e endeusavam aquilo como se aquilo fosse. Com o conhecimento, nós estamos aqui hoje e já entendemos que um avião é um transporte aéreo. Quanta coisa para nós a doutrina espírita esclareceu e terminou com essa questão de milagres. Tem um capítulo do Livro dos Médiuns chamado Laboratório do Mundo Invisível, que é incrível para a gente entender quanta coisa pode ser feita para quem conhece e sabe manipular fluido. Até no passe. O passe de cura, tratamento espiritual, ocorre exatamente isso. Nós temos corpo, perispírito e espírito. Então, o nosso perispírito, ele irradia. Vamos estudar que a gente vai entender o que eu estou falando. Quem não está entendendo, o Livro dos Espíritos é uma boa pedida, para que a gente entenda e saiba lidar com isso. Nosso perispírito, como irradia, ele pode permear o outro. Principalmente se, com a minha vontade, eu utilizar o meu fluido para fazer uma troca de fluido ali. Isso pode acontecer. E isso vai se propagar, vai demorar, vai fazer efeito, principalmente se aquele que está recebendo paz se ajudar, também procurar se melhorar. E isso é fundamental. Sem isso não vai adiantar, porque o fluido é colocado, mas eu continuo com as mesmas ações que vão provocar as mesmas reações e eu não fico bom nunca. Algumas coisas eu não vou ficar bom mesmo, porque faz parte da minha programação, mas
O entendimento vai me fazer levar as dificuldades, na certeza de que dificuldade, na verdade, é oportunidade de aprendizado. Que aquilo que está difícil para mim é o que eu não sei, é o que eu tenho que aprender. Então, deixa eu olhar para cá. Vou olhar, vou ver como eu vou fazer, vou sentar, vou pensar, vou estudar uma maneira, vou trabalhar aquilo, porque aquilo vai me ajudar, com certeza, a conquistar. Conquistei, pronto. Aí vem outra, né, que o André Luiz nos diz, depois de um problema, guardar outros. Não tem como. Então, eles até podem fazer muita coisa, mas nunca, isso guardem muito firme no coração de vocês, nunca os espíritos vão fazer nada que contrarie as leis da natureza. Nunca vão fazer nada que possa ser contrário, porque eles vão provocar uma desarmonia, e Deus é que sabe os reflexos dessa desarmonia. Parece a gente falando que a gente está falando de uma coisa. As leis universais são universais, elas regem todo o universo. Não tem como entrar um asteroide na atmosfera, estar sujeito à lei de gravidade, não tem como o espírito pegar e tirar ele dali. Se ele entrar na atmosfera, ele está sujeito à lei de gravidade, ele vai cair. É lei de Deus, é lei natural. Então, isso é muito importante que nós entendamos, tá? Para que a gente possa, quando, vamos lá que faz, vamos com cuidado, porque nenhum espírito vai fazer nada, nenhum milagre, nada que vá contrariar a lei de Deus, tá? Ele até mostra aqui, ele mostra aqui, imaginemos erradamente que a ação dos espíritos só deva manifestar-se através de fenômenos extraordinários. Na verdade, o que a gente quer é milagre para resolver o nosso problema. Não é dessa forma. A intervenção deles, muitas vezes, é oculta. E o que eles fazem de intervenção na nossa vida, no nosso dia a dia, parece tão natural que a gente muitas vezes nem percebe que houve ali a intervenção dos espíritos. Quando existe nessa intervenção a intenção deles de que nós percebamos, e vários de nós aqui já passamos por isso, nós percebemos que os espíritos nos apoiaram, nós sentimos o apoio, nós sentimos o envolvimento, nós sentimos que não estamos sozinhos. Quantos de nós já tivemos essa colocação? Nossa, eu sei que eu não estou sozinha, porque eu estou me sentindo... Porque a gente sabe que não é nossa aquela energia, aquele fluido, são eles interferindo para que nós tenhamos equilíbrio, tenhamos paz, superemos aquele momento, o que prova que a gente, graças a Deus, não caminha sozinho, mas não vai ser nada espetaculoso, não vai. Nem a abertura do Mar Morto e outras coisas que foram citadas, inclusive, aqui por Joana, na mensagem de abertura, nada disso foi milagre. Foi utilização de fluido mesmo. Técnica de utilização de fluido elevadíssima, é óbvio, mas que hoje a gente entende ser capaz. Será que um homem consegue fazer? Agora não, mas o homem vai conseguir fazer tanta coisa que nós vamos até... só lá na frente, quando a gente voltar, nós vamos até rir do que hoje nós duvidamos, né? Então, continuando. Tendo ação sobre a matéria, na 526, os espíritos podem provocar efeitos para que se cumpra o acontecimento. É o que ele fala, por exemplo, da escada que quebra. Se tiver que ser daquela forma, se estiver programado que o desencarne seja violento e seja daquela forma, parênteses aqui, por exemplo, um desencarne violento, eu programei. Pode ser de várias formas. Meu irmão faleceu num acidente de automóvel que ele dormiu. Ele era muito novo, cortou aqui, não teve nada. Ele cortou aqui e pronto, acabou, foi embora. Tranquilamente. Quantas vezes a violência vem seguida de uma agressão, vem seguida de uma... Então, é uma forma violenta. Uma queda de uma escada é uma forma violenta. Então, dependendo da situação, a pessoa vai ter o desencarne violento, como estava ela mesma quis aquilo, mas de forma mais delicada, menos delicada, conforme ela conduziu a própria vida para chegar àquela finalidade. Os espíritos vão interferir nisso? Vão apoiar, vão acompanhar. Como a gente viu lá na frente, os espíritos nos ajudam para o bem, se forem os nossos protetores, ou para o mal, se quiserem nos atrapalhar. Porque quando a gente fala que eles influem no nosso pensamento, nós não estamos falando só do mal.
Nós estamos falando também dos espíritos bons, dos nossos amigos espirituais, benfeitores dessa casa, que nos acompanham, os nossos benfeitores, que estão ali lutando para que a gente se melhore, apostando em nós, ajudando para que a gente crie possibilidades novas de crescimento, e estão ali, vai mesmo, não desiste. Ai, mas hoje eu estou tão para baixo. Não, que para baixo o quê? Vamos embora. E a gente vai indo, graças a Deus. Então, eles nos ajudam muito. O que eles podem fazer, no caso que a Deusa leu também do raio que caiu na árvore, é fazer com que a pessoa corra para a árvore, mas jamais pegar o raio que estava para cair aqui, aumentar o tamanho dele para ele cair lá, porque a pessoa foi para lá. Não vai. Então, isso a gente tem que ver de forma bem clara. Como Deus permitiu. Que bom que Deus permitiu. É duro, é triste pra caramba, é triste. Que bom que eu já sei que a morte não é o final, que a gente vai continuar vivo, se vendo, preocupado. Houve um desencarne na minha família já há muitos anos, que me impactou muito. No dia seguinte, eu fui a Malé conversar com o doutor Herman, que era o dia que o Altivo trabalhava lá com o doutor Herman, e a minha preocupação não era nem, ai meu Deus, morreu. Não, eu queria saber como ele estava. Eu estava preocupada com o espírito, porque foi tão rápido, que eu falei, caramba, ele vai levar um susto. Como é que ele vai ser? Aí eu fui lá para saber, porque eu fiquei muito preocupada com... assim, a pessoa sai do corpo e se acorda do outro lado. A gente fica aqui chorando, mas todo mundo junto. Só que a pessoa lá acorda sozinha. Até que ela vá reconhecendo reconhecendo o outro, um espírito se apresenta, eu sou tal espírito, e a pessoa aí vai se... né? Então, muito importante que a gente tenha esse entendimento de que as coisas, os espíritos vão sempre estar nos ajudando. Principalmente se nós fizermos por onde ter junto de nós aqueles que querem nos ajudar. Porque aquele que não quer, é exatamente como acontece conosco encarnado. A gente tem um colega que tem um hábito que a gente não tem. Aí ele fica convidando para a gente naquele, vamos com a gente, não quero hoje não. Não, mas tu vai para onde? Não, hoje eu estou atrasado, vou buscar meu neto. E dando uma desculpa, e dando todo dia. Vai chegar uma hora que ele vai falar, não chama ela não, que ela não vai não. Assim também os espíritos. Vai, fala mal, vai. Ah, não faz mal não, fala mal só um pouquinho, todo mundo fala. Aí você, não quero. Não, mas só um pouco. Não, mas agora ela está pedindo. Agora tu tem que falar. Tu tem sangue de barata? Aí você, eu não tenho sangue de barata, né? Mas também eu não quero mais isso para mim. E aí a gente tem que saber o que a gente quer para a gente. A gente quer continuar alimentando o mal em nós ou a gente quer, pelo contrário, vencer o mal em nós? Aí a gente tem que escolher o que a gente quer. Se eu começo a não dar ouvido, daqui a pouco esse espírito vai chamar, bora galera, aí não adianta não, e vai para outro que vai aceitar. E isso é verdade. É só a gente participar das reuniões na desobsessão que a gente vê o quanto os espíritos colocam. Não adianta me tirar de lá não, eu vou sair, mas pode voltar lá para a semana que está assim, porque ela chama. Chama como? Vem aqui, montão de espírito, não, vem me atrapalhar. Chama alimentando ódio, alimentando a malquerência, alimentando o mau humor, alimentando a má vontade, não querendo se melhorar. E aí a gente faz uma sintonia que fica difícil. Continuando então, na questão do raio então, os espíritos têm sim uma ação sobre a matéria, mas para cumprir as leis da natureza, e não para derrogá-las, de jeito nenhum. Fazendo com que em um determinado momento aconteça uma coisa inesperada que contraria essa lei, de jeito nenhum. Um sol fantástico, a pessoa tem que morrer de uma forma violenta, eles decidem que é um raio, um sol, um céu azul, cai um raio, de jeito nenhum. Não é isso. Estou fazendo uns simbolismos assim bem simples, nós não temos como aprofundar isso nesses minutos que a gente tem de estudo, é preciso que a gente estude, que a gente entenda, porque o entendimento de que os espíritos não fazem nada contrário à lei, nos ajuda até naquilo que nós queremos pedir a eles, para que nós não soframos muito achando que a gente pede e não recebe. Muitas vezes a gente pede, recebe mais, muito mais do que pede, mas não consegue identificar, porque não é como a gente quer, e a gente acha que não está vindo o que a gente queria. Mas, na verdade, está vindo o que a gente precisa, o que realmente vai nos ajudar, vai nos sustentar. E aí a gente tem que pensar, eu confio ou não confio?
Nós temos os nossos amigos espirituais, cada um de nós tem, que a gente cresceu ouvindo falar anjo da guarda, né? Que era como se falava realmente, nosso benfeitor, aquele amigo espiritual que está conosco desde quando nós estávamos planejando a nossa encarnação, e ele está ali ao nosso lado, nos incentivando, lutando. Às vezes ele fica até de lado, porque a gente está fazendo uma besteira tão grande que ele fica de lado. Mas a gente fala assim, meu amigo, ele, opa, volta rapidinho, então agora eu vou te ajudar. Porque a gente às vezes não quer ouvir. Então é preciso que a gente pense, ele não vai fazer milagre. Ele não vai mudar a situação de uma hora para outra, ele não vai fazer com que tudo... Não é assim que funciona. Ele vai nos ajudar a reconstruir, mas somos nós que temos que ser os protagonistas da nossa modificação, da modificação daquilo que a gente quer modificar em nós. Continuando, então. Muitas vezes eles inspiram para que o homem vá na direção do destino que lhe espera, e é isso que acontece. Então, por exemplo, poxa, fulano não queria ir na praia nesse dia. Mas era destino dele. Caramba, eu fui, cheguei 5 minutos, fiquei tão irritado porque eu perdi o avião. E o avião caiu e todo mundo morreu. Nossa, caiu o avião com 70, nossos irmãos lá da Chapecoense, sobraram 3, né? Se não estou enganada, foram 3, e um deles já até foi, porque aí o coração não fica tão bom. Mas estava todo mundo no mesmo avião, como que pode? Ué, é a lei de cada um, é o destino de cada um, é planejamento de cada um. Agora, estou rindo porque eu vi o Jorge ali agora e me lembrei. Outro dia eu fui falar para ele que ele ia acabar sendo atropelado. Se eu fico na frente do carro dançando e um cara menos tranquilo me atropela, não pode dizer que aquilo ali foi meu destino. Se eu pego o meu carro, saio com o pé, não respeito nada, bato, aquilo não é meu destino, aquilo eu busquei, aquilo eu procurei, é diferente. Aí entra a questão do livre-arbítrio que nos ajuda, quando não é bem dirigido, nos atrapalha. O livre-arbítrio é muito bom para nós. Ninguém ia gostar de viver sem poder escolher o que tem que fazer. Mas é importante que a gente observe o que nós estamos fazendo com as nossas escolhas, porque as nossas escolhas trazem a reação. A gente escolhe uma ação, vem a reação. Não tem como não haver. Tá? Ele fala de um outro, já veio do raio. Depois ele fala, um homem mal intencionado dispara um projétil contra alguém que passa de raspão e não o atinge. Um espírito bondoso pode tê-lo desviado, o projétil? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito bondoso inspira a ideia dele, o homem, se desviar, ou então poderá ofuscar aquele que vai atirar e ele erra o tiro, erra a pontaria. Mas uma vez disparado o projétil, ele segue a trajetória que deve seguir. Então, às vezes, a gente abaixa na hora, e a bala passa. Nós temos uma amiga lá da obra social, de muitos anos, de décadas mesmo, que nós estávamos conversando na parte da lanchonete, do refeitório da obra social. A gente estava bem perto do muro do vizinho, e tem um buraco assim, do muro tem um pedaço entre os dois prédios que a gente consegue ver o céu, só aquilo. Ela estava de costas, ela fez assim, uma coisa quente. Aí, bem no chão. Eu abaixei e peguei, era uma bala. A obra social, no lugar dela mesmo, não é um lugar de comunidade, mas o entorno, sim, entorno até distante, mas existem balas que vão muitos quilômetros, né? E a gente brincou com ela, falou, se você tinha que levar um tiro de bala perdida, já levou. Só que foi sem nenhum dano, por questões, talvez, de merecimento dela, e Deus é que sabe. E os espíritos podem ter trabalhado aquela bala, podem ter feito até uma pressão fluídica para ela diminuir a velocidade, mas desviar, tanto que pegou nela. Só que não machucou, fez uma marquinha e passou, ela não teve nada. Eu ainda brinquei com ela, vai guardar de lembrança? Ela, Deus me livre. Quantas vezes você está pertinho, passa perto e não pega? Outro dia um amigo nosso, indo embora, passou por uma situação bastante difícil aqui perto e não teve nenhum dano. Nem ele, nem o carro, nada. Ele falou, incrível, eu não entendi. Não teve. E às vezes você não está nem pensando, aquilo cai do céu assim, como na amiga, e toca em você, e você, nossa, de onde veio isso? Então, quer dizer, por que eu estou falando isso? Para a gente pensar. Não é que a gente vá
deixar de passar pelo que tem que passar, mas muitas vezes, pela nossa conduta, o que a gente tem que passar é amenizado. Você leva o susto, mas você não tem nenhum dano, pelo menos dano pessoal. Material, né? Continuando. Na pergunta 530, os espíritos levianos e zombeteiros não podem criar pequenos embaraços que venham contrariar o nosso projeto? Ou seja, numa palavra, serão eles autores do que vulgarmente chamamos de pequenas misérias da vida humana? Eles dizem o seguinte, respondendo a Kardec: eles se comprazem nesses aborrecimentos que representam para vós provas, a fim de exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que não tem êxito. Todavia, não seria justo nem certo culpá-los por todas as vossas decepções, de que sois vós mesmos os primeiros artesãos pela vossa irreflexão. Pois acredite, se a tua louça quebra, é muito mais porque você está mal-humorado, lavando de qualquer jeito, bateu a louça com um zangado, do que porque os espíritos fizeram a sua louça quebrar. Pensa bem, gente, quantas vezes a gente está em casa e a gente se deixa irritar e as coisas começam a não dar certo e a gente, ai caramba, que irritação, tá vendo? Deve ter algum irmãozinho aqui. Não tem não, é a gente que está irritado e está fazendo... Pode até algum irmãozinho pegar uma carona e falar, oba, lá, vamos lá fazer uma bagunça, e aí brincar com a gente, mas a maioria das vezes somos nós mesmos. Você está me tirando do sério. Pode parar, né? Só vai me tirar do sério quem eu quiser. Isso não tenha dúvida. Só vai me aborrecer, me tirar do sério, me irritar, quem eu deixar. Eu falo isso para minha filha. Tem uma filha que está com uma dificuldade bastante severa e eu falo para ela, não deixe entrar. Não deixe isso entrar em você. Não fica alimentando. Deixa sair, não fica vivenciando. Por quê? Porque aí você vai somatizando, vai fazendo aquilo crescer, daqui a pouco você vai pegar todos os seus pratos e vai jogar no chão. Não vai ser um prato só, não, de tão irritado que você está. Aí, eu lamento por você, porque ainda vai ter que catar aqueles cacos todos. Eu estou dando exemplos, gente, por favor, eu estou dando exemplos assim, bem simples, para que a gente possa pensar e trazer para o nosso dia a dia. O que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou pensando? Como é que eu estou vibrando? Porque tudo isso que sai de mim, pensamento, vibração, ação, volta. É ação e reação. Eu faço a minha escolha e essa escolha vai ter um retorno. Não tem como. Então, eu tenho que ter cuidado com a minha escolha. O conhecimento da doutrina vai me ajudar a avaliar a minha escolha. A meditação, a prece. Na pergunta, a última pergunta que nós vamos ler, a 531, deixa eu ver se é ela mesma. Na letra A, Kardec perguntou aos espíritos se a malquerença desses seres que nos fizeram mal acaba com a vida. Não. E na A ele diz assim, pode até acabar, mas a maioria das vezes a gente continua alimentando. Pode-se pôr um fim a isso? Pode. Isso pode acabar se nós orarmos por eles, retribuirmos o mal com o bem e compreendendo os seus enganos. Eles próprios acabam por compreender os seus enganos se nós fizermos isso. Então, qual é a receita? Mesmo para aquele companheiro encarnado que adora o nosso pé, não larga do nosso pé, mesmo esse, é nós orarmos por eles, retribuir o mal com o bem. Se eu não puder falar com ele, vibrações do bem, pedindo a Jesus que o ampare, é um exercício. Caramba, mas aí eu tenho que pensar, o que eu quero? Eu quero continuar alimentando esse mau relacionamento ou eu quero finalmente... Então, se eu quero isso, eu tenho que orar a Deus, pedir a Deus que o ajude, vibrar, tentar compreender as dificuldades dele, da mesma maneira como eu gosto que compreendam a minha. Isso é fácil? Não é. Nós já temos isso conquistado? Não temos. Mas essa é a única maneira de nós termos, ao invés da companhia de espíritos inferiores tentando nos atrapalhar e colocar lenha nessa relação que já não é muito boa, é nós vibrarmos por essa pessoa, porque nós anulamos. Teve uma lição aqui, deve ter umas 2 semanas, valor fluídico do perdão, o nome era alguma coisa mais ou menos assim, que dizia que quando a gente perdoa, a gente passa a emitir uma vibração completamente diferente e meio que se blinda da vibração negativa daquele que não quer conversa.
Então, se nós estudarmos um pouco mais, entendermos melhor essa questão da vibração, da sintonia, para escolhermos a direção do nosso pensamento de acordo com aquilo que nós queremos. O que eu quero, afinal? Eu quero alimentar o mal em mim ou eu quero eliminar o mal em mim? Se eu quero eliminar, vai dar trabalho, mas eu preciso começar. Quais são as minhas ferramentas? A oração, a meditação, o conhecimento e a colocação do que eu conheço no meu dia a dia, a avaliação desse conhecimento com a minha ação, para que eu possa modificar a minha escolha, aí sim, rever o foco da minha vida e aí sim conseguir afinar a minha sintonia com os amigos espirituais de modo a que eu tenha, apesar das lutas, a minha paz interior indestrutível, pela certeza absoluta de que eu sou um espírito imortal, que eu tenho uma vida futura, que eu estou passando pelo retorno das minhas próprias ações e eu quero modificar esse retorno. Então, eu vou trabalhar para que o meu retorno seja mais ameno. Então, que Jesus nos inspire muito, que aqueles que quiserem vir amanhã aproveitar a oportunidade de estudar um pouco sobre somos espíritos imortais, que é muito importante, e sobre a questão da transformação, eu achei muito interessante os temas meio que se completarem. Somos espíritos imortais em busca da renovação. Que Deus, então, nos fortaleça para que nós possamos vencer a nós mesmos, porque não há ninguém a ser vencido, a não ser cada um de nós vencer a si mesmo. Que Jesus, então, nos abençoe. Como diz o nosso amado Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz. Obrigada, Rosângela, que o Senhor Jesus possa continuar abraçando o seu coração. Nós vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento dos passes. Nesse momento, a gente sempre avisa aos companheiros portadores de alguma sensibilidade, não é que se concentre ou desconcentre, porque o passe será fornecido pelos médiuns da nossa casa. E a você, meu irmão, que está através da Rádio Rio de Janeiro, através da internet nos acompanhando, tenha certeza absoluta que o socorro chegará. Jesus, como médico das almas, ele enviará os seus trabalhadores para que toda necessidade seja atendida de acordo com a vontade de Deus, dentro das leis de Deus. E hoje nós teremos a nossa querida amiga Regina, no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, a coragem da fé. Item 13. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Anotações de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Item 14. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem de dar opinião sempre foi apreciada pelos homens, porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não tem medo de se revelar em alta voz ideias que não são as de todas as pessoas. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Sempre há fraqueza quando se recua diante das consequências da opinião emitida, ou em renegá-la, mas há casos em que isso é uma covardia tão grande quando fugir no momento do combate. Jesus reprova energicamente essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras,
Aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Eles perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, que escondem com medo de que ela lhes traga prejuízo neste mundo, enquanto que aqueles que pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalhando ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. Agora os companheiros aqui na casa vão se movimentar. Enquanto isso, é bom que a gente se aquiete, se asserene, para que possamos colaborar com a espiritualidade na abertura do nosso íntimo para a recepção do passe. Jesus, médico dos médicos, mestre dos mestres, aqui estamos nós, Senhor, na esperança do socorro que parte do teu coração ao encontro de nossas necessidades, através desses trabalhadores queridos da tua seara. Por isso te rogamos, Senhor, abençoa este momento, o momento do passe, que em teu nome, em nome de Deus, possa ele ser iniciado. Graças a Deus. O Evangelho nos fala da coragem da fé. Esses ensinamentos que Jesus traz para todos nós há muitos anos, eles são a verdade. E na sociedade de hoje em dia ainda, onde o materialismo e o ter é mais importante do que o ser, nos faz acreditar em coisas que irão nos trazer a felicidade nas coisas materiais. E quando nós aprendemos o que Jesus ensina, nós temos que ter coragem de dizer não a uma sociedade que faz diferente daquilo que estamos pensando. Essa é a nossa coragem. Nós estamos aqui aprendendo a ser felizes, o caminho do progresso. E, no entanto, falamos assim, todo mundo faz assim, então eu também vou fazer. Mas o que todo mundo faz é o certo? E se eu fizer ao contrário? As pessoas não vão querer mais falar comigo, vão me ignorar. É ter coragem de ser honesto, de dizer que aquilo que todo mundo faz, eu não farei. É ser honesto, é ser fraternal. Quantas pessoas se fecham no seu egoísmo e falam assim, eu tenho que ver o meu lado, o lado da minha família, mas não foi isso que Jesus ensinou. Então, cabe a nós termos coragem de nos modificarmos, sim, procurar sermos melhor e dizer para todo mundo que eu mudei. Eu mudei, eu não faço mais assim, eu fazia, mas não faço mais. Essa é a nossa coragem de dizer que acredita em Jesus, que tenta fazer o que Jesus ensinou a todos nós. Nós temos que ter coragem. Ser diferente da maioria é muito difícil, mas nós temos que tentar fazer o certo. Nas pequenas coisas da nossa vida, devolver o troco que veio a mais, para não prejudicar aquele, né, que deu o troco a mais. Ir no supermercado, não rasgar as embalagens, porque, né, aquilo vai trazer prejuízo para alguém. São nessas pequenas coisas que a gente começa a se transformar.
cada um no seu grau de aprendizado, mas todos dentro daquilo que Jesus nos ensina. Quando nós, primeira vez que viemos ao centro, e já há muito tempo, paremos para pensar no que já mudamos com o conhecimento que a doutrina nos trouxe, baseado nos ensinamentos de Jesus. Muitas coisas já mudou. Não faço mais coisas que eu fazia no passado. E ter coragem de mostrar que modificamos é muito difícil, se formos nos importar com a opinião dos outros. Então, é essa coragem da mudança, de reconhecer que um dia eu já fiz errado, mas hoje em dia eu não faço mais. Todo esse nosso aprendizado, isso tudo que estamos aqui estudando, é para sermos pessoas melhores, para sermos mais felizes. E nós temos que ter essa coragem de mudar. Coragem de dizer que mudamos. Coragem de dizer que não fazemos nada, porque todo mundo faz também. É olhar para dentro de nós e vermos no que nós já melhoramos. Desde a época da primeira vez que eu tive contato com a doutrina espírita, no que isso trouxe de melhor para nós. Todos nós que estamos aqui estamos recebendo o melhor que a espiritualidade nos oferece. Tudo baseado nos ensinamentos de Jesus. E começamos assim, com pequenas coisas, para transformar a nossa vida, para transformar a nossa sociedade, a nossa família, o mundo, porque depende de cada um de nós. Então vamos ter essa coragem e seguir em frente, e estudar, e trabalhar no bem, porque tudo isso vai favorecer a nós próprios. E nós nos transformando, pelo exemplo, vamos ajudar os nossos irmãos. Porque a lei é de amor. Jesus nos ensinou a sermos fraternos. E é esse caminho que devemos tomar. Com coragem, com fé de que o caminho, a verdade e a vida está contida nos evangelhos, na mensagem de Jesus. Que possamos ter a vontade firme de mudar sempre no caminho do bem. O bem é sempre o bem. O mal, um dia ele termina, mas o bem não, o bom não. Então que possamos ter no nosso coração a certeza da ajuda da espiritualidade amiga e de que Jesus nos ama, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Graças a Deus. Bem, amigos, continuemos nesse nosso silêncio interior, aguardando a palavra do plano espiritual junto a nós. Meus amigos, encontramos mais uma vez nos estudos que aqui estamos fazendo uma ponte para os conhecimentos e o estímulo à renovação dos nossos espíritos. E venho hoje dizer a vocês um pouco a respeito desse tema, que tanto é significativo e importante para todos nós que estamos no trabalho do bem, na casa espírita, todos vocês que estão encarnados no esforço desta busca incessante de renovar os seus sentimentos através dos conhecimentos espíritas e do trabalho no bem também. O que vem a ser um benfeitor espiritual propriamente dito? Em todos os momentos, vemos certas dúvidas nas cabeças de cada um de vocês a respeito desse tema. E podemos assim resumir e dizer:
que benfeitor espiritual é aquele espírito que é responsável pela organização e o cumprimento da lei de Deus diante de um indivíduo, de um grupo espiritual que está encarnado, de um grupo familiar, como queiram. Mas ele tem a consciência, a ciência e a participação desde o processo reencarnatório desse espírito e participando do cumprimento de todas as determinações que possam ser realizadas para o término desta encarnação, pelo menos dentro daquilo que foi programado. Vejam, não é pouca coisa. Existem espíritos amigos, espíritos simpáticos, espíritos familiares, mas nem sempre esses se preocupam com o cumprimento da reencarnação propriamente dita. Este cumprimento precisa vir do alto. Muitos pais, mães, irmãos, quando desencarnam, tentam proteger os seus parentes e amigos, como se ainda estivessem encarnados. Conhecem e sabem que são espíritos. Têm a ciência, pelo menos parcial, de que podem influenciar, mas se sentem na obrigação de proteger, como se estivessem encarnados. E nem sempre esta proteção vem de encontro com as provas, as expiações, as experiências que são necessárias para esse espírito durante esse período encarnatório. Vejam, portanto, que é bastante complexo e nem sempre aqueles espíritos que muitas vezes vocês sentem, percebem e que querem se comunicar quando um ou outro tem uma maior sensibilidade, pode expressar realmente os conselhos que são necessários para que esse espírito que está encarnado possa realmente adquirir a experiência necessária para vencer, espiritualmente falando, as suas lutas que foram programadas. O benfeitor irá trazer para junto desses espíritos os conhecimentos. E toda vez que vocês mesmos aqui estão escutando, estudando, trazendo ele junto a vocês, estão também ajudando-os neste esclarecimento. E é por isso que existe ao lado do público material um público enorme, invisível aos seus olhos, aos olhos dos encarnados, aprendendo, tanto quanto vocês, as leis de Deus, as leis da vida, as limitações do mundo dos encarnados e dos desencarnados também. A se filiarem a uma casa espírita, estão assim ajudando a vocês e a esses que tanto amam e reciprocamente amam a vocês no desenvolvimento espiritual e no crescimento e no auxílio do progresso dos seus espíritos. Vejam como é
bondosa e maravilhosa a lei de Deus. Toda esta aproximação de cada um de vocês atrai esses espíritos generosos, muitas vezes bons, mas que não conhecem profundamente os espaços em que vivem e as possibilidades que podem fazer com que eles cresçam nos conhecimentos e assim ajudar ainda mais, com uma visão mais profunda, o crescimento espiritual de cada um de vocês ou do grupo espiritual ao qual vocês pertencem. Vejam como isso é importante entender que, na verdade, na lei de Deus, tudo se integra na sua criação, do mais alto até aqui, a este ambiente material. A presença de Deus se faz para que haja em cada um o progresso, a renovação, a pacificação, o estímulo ao trabalho e poderem chegar, muitas vezes, diante de lutas, dores, sofrimentos, angústias, ao término desta encarnação, com mais satisfação espiritual e serem recebidos por esses com alegria, com abraços, com sentimentos fraternos, de terem cumprido com os seus deveres. Certamente, em muitas ocasiões, esses espíritos amigos, familiares, desejam interferir um pouco aqui, um pouco ali, no livre-arbítrio de vocês. Entretanto, a lei de Deus cria limitações com as quais esses espíritos podem influenciar, a ponto de fazer com que vocês tenham realmente que tomar suas decisões da maneira correta e justa e de acordo com o conhecimento que estão adquirindo. Portanto, ao se filiarem a uma casa espírita, estão se filiando a um grupo de benfeitores espirituais que estão interligados com colônias e instituições espirituais mais elevadas que visam o progresso de seus espíritos. Certamente gostaríamos que ninguém pudesse sofrer, que não houvesse miséria, que não houvesse rancor nem mágoas em seus corações. Mas isso é uma trajetória que muitas vezes depende individualmente de cada um de vocês. Estimulando-os ao estudo, criando as intuições benéficas e salutares, auxiliando-os a se levantarem nas quedas, propondo as preces e o perdão em seus corações, estamos juntos de vocês, para que superem as dificuldades, enxuguem as lágrimas, conquistem esses valores espirituais elevados e que vejam em Deus esse generoso e amoroso Pai, que Jesus, esse grande amigo, irmão maior, que está sempre educando os nossos espíritos, e a esses benfeitores, guias, aqueles que corrigem os nossos passos, que ajudam a cada um de vocês a se levantar
diante das quedas. Mas para isso, apenas se pede um pouco de paciência, estudos que possam ajudar a vocês a renovar as suas ideias, intenções e pensamentos e sentimentos. E um trabalho que possa servir de constante educação moral, emocional para os seus espíritos. Parece pedir muito? Será que diante da felicidade futura devemos deixar que os nossos espíritos caminhem perdidos no vale das sombras? Certamente que não. Precisamos nos esforçar. E esses estudos que são realizados em nossa casa, esses encontros, ajudam a esclarecer aos nossos espíritos que estamos cientes da presença de Deus, de que estamos cientes das dificuldades que atravessamos, estamos cientes de que esses benfeitores, amigos maiores, estão nos tutelando nessa jornada. Que possamos avançar sempre, buscando o melhor dos nossos corações. Seja nos momentos de alegria, de confraternização, como também nos momentos de lutas e de tristeza. Porque Deus está sempre ao nosso lado, estimulando-nos a viver e a viver com alegria. E ao estar dentro desta casa, como sempre, estamos assim vivendo momentos de alegria, aonde a confraternização, a amizade, o estímulo à renovação e principalmente a compreensão das limitações que existem em cada um, possa conduzir os nossos espíritos nos momentos em que estamos encarnados e nos momentos que estamos fora desta matéria, para o bem-estar, a convivência fraterna e o ânimo sempre crescente de sermos espíritos que estamos nos renovando em Cristo, na doutrina espírita, no trabalho no bem. Que Deus nos abençoe e ampare. Do amigo de sempre, altivo, e que Deus nos reserve todos esses momentos que possam ser assim multiplicados nesta convivência, para podermos trabalhar incessantemente pela nossa renovação. Muita paz. Senhor Jesus, nossa gratidão profunda pela noite que vivemos. Nossa gratidão profunda pela doutrina espírita, que nos dá segurança, que ajuda a clarear nossa visão. Pelos fluidos que recebemos através dos passes, pela palavra
sempre querida do nosso amigo altivo. E nós rogamos, Senhor, que possamos ser qual um baú, para que no nosso espaço todas essas bênçãos se transformem em luz, luz para o nosso caminho, e luz também, Senhor, no caminho daqueles que fazem parte da nossa vida, direta ou indiretamente. Que as bênçãos da paz, que as bênçãos do amor, mas, sobretudo, que as bênçãos do estímulo na continuidade da caminhada, na superação dos obstáculos, possa nos animar, agora e sempre. E assim, Jesus, que seja em teu nome, que seja em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, da direção espiritual da nossa casa, mas que seja, sobretudo, em nome do amor incomparável de Deus, nosso Pai. Rogamos a permissão para darmos por encerrada a abençoada reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Que assim seja.